Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje iremos dar continuidade ao nosso capítulo 2, né? Aonde na aula passada nós falamos um pouquinho sobre a crise, né? A gente viu que a crise é um impulso constitutivo da existência humana e da reflexão filosófica. No livro de vocês diz que é impensável o surgimento da filosofia sem a crise da religiosidade grega. É impensável a democracia e a tragédia sem a crise da filosofia pré-socrática, né? Lembram que a gente viu na aula passada alguns tipos de crise, né? Existem vários tipos de crise. Crise sentimental, a gente viu crise econômica, crise financeira, crise de doenças, entre outras. Então, nós passamos por algumas crises dessas, né? Todo ser humano ele passa por algum tipo de crise. E hoje nós vamos dar continuidade lá na página 30, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o existencialismo, né? O homem está condenado a ser livre. Aqui, pessoal, vai falar de um escritor filósofo chamado Jean-Paul Sartre, né? Sartre, ele ressalta a importância da existência que precede a essência. Aqui, ele quer dizer que o homem existe para depois se definir como ser humano, descobrir a sua essência, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a filosofia existencialista, aonde Sartre ele fala aqui sobre o significado da existência, da minha e da sua existência, né? Que nós somos livres para escolher o que quisermos. O ser humano, ele é livre. Então, hoje nós iremos abordar um pouquinho sobre a existência e vamos também falar um pouquinho da angústia, certo? A angústia é a filosofia da existência. Aí na página 31, aonde no livro de vocês diz: em linhas gerais, podemos dizer que Kierkegaard considera a angústia como a consequência da liberdade, né? Então, esse teórico diz que a consequência, que a angústia, ela é consequência, ela é um fruto da liberdade. Uma escolha pode te trazer um resultado tanto positivo como negativo, né? A partir do momento que nos tornamos livres, nos tornamos seres angustiados. Porque aqui, a partir do momento em que a gente se torna livre, vem aí a angústia, né? Vem aquelas perguntas: será que eu fiz certo? Será que eu fiz a escolha certa? Será que eu agi da maneira certa? Então vem esses tipos de pergunta diante da nossa vida. É aí que surge a angústia. Aqui, pessoal, vai estar falando um pouquinho sobre Adão. Lembram? Adão lá no Jardim do Éden, aonde ele sabia que não podia comer daquele fruto. Mas qual foi a escolha que ele fez, né? Ele fez a escolha de comer. Então a escolha foi dele. Ele usou o livre-arbítrio, que daí, a partir daí, surgiu o quê? O pecado, né? O indivíduo, ele é livre para escolher o que quiser. Então ele é livre para pecar. Sendo assim, ele se torna culpado pelas suas escolhas. Então é aí que devemos ter cuidado. Eu sempre falo para vocês nas aulas, né? Que devemos ter cuidado com as nossas escolhas, porque a partir das nossas escolhas surgem as consequências, né? A gente não pode voltar atrás quando a gente faz uma escolha, quando a gente escolhe algo, quando a gente decide algo. Então é muito importante isso, né? A questão da escolha. Nós somos livres sim para fazermos o que quisermos, mas temos que ter cuidado nas nossas escolhas, nas escolhas que fazemos para a nossa vida, porque aí pode acarretar consequências, né? E positivas ou negativas. Nós somos livres para escolher entre fazer o bem e o mal, né? Eu também sempre falo em sala de aula, lembram? A gente conversava bastante nas nossas aulas presenciais, né? Nós somos livres para fazer o que quisermos. A gente é livre para fazer o bem ou o mal. Cabe a você escolher qual o caminho que você quer, né? Fazer o bem ou fazer o mal. Aí vocês vão dar uma lidazinha mais
né, mais aprofundada aqui falando sobre a história de Adão, tá certo? Na página 33, pessoal, diz assim: nesse aspecto a inocência aparece como uma coisa que foi perdida, visto que a liberdade mostra ao indivíduo que ele pode fazer algo e que este poder já é conhecimento, consciência da liberdade, né? Aqui vai falar que você é livre para escolher o que quiser, que é a sociedade. A partir do momento que nós somos livres para escolhermos o que quisermos, pessoal, a sociedade está de olho em nós, né? Ela está ali pronta para nos julgarmos, para julgar você, a partir do momento que você errar, né? Então, somos livres sim para fazermos nossas escolhas, mas a sociedade já está ali de olho para nos julgarmos. Todas as nossas escolhas passam por um processo de julgamento, né? Tudo que eu escolho sempre vai ter um julgamento. Então, pessoal, será que eu fiz aquelas perguntinhas básicas, né? O julgamento. Será que eu fiz a escolha certa? Será que eu fiz o certo? Será que eu fui pelo caminho certo? Né? Então, a partir daqui, mais uma vez, como eu já falei, é que vai nascer a angústia, é que surge a angústia, né? A gente viu na aula passada um pouquinho também sobre a angústia, se todos nós já passamos por algum tipo de angústias, né? Quando eu espero uma resposta, eu fico angustiada porque eu quero saber daquela resposta. Então, tem vários tipos de angústias, né? Aí embaixo, no entanto, a responsabilidade é do indivíduo, ou seja, a transformação da possibilidade para a realidade do pecado é realizada pelo indivíduo. A partir do momento, por exemplo, uma pessoa que escolhe entrar no mundo do crime, né? Ela agiu por livre espontaneidade, por livre e espontânea vontade. Ela fez uso de quê? Do livre arbítrio. Ou seja, ela sabe que aquele caminho é ruim, mas mesmo assim ela resolveu escolher, ela resolveu entrar nele, né? A escolha foi da pessoa. Então, pessoal, mais uma vez, né? As nossas escolhas, ela reflete aí ao longo da nossa vida, os nossos próximos dias. Então temos que ter cuidado no que escolhemos hoje, o que queremos hoje para a nossa vida, né? Esse tema ele é muito importante, ele é muito interessante, a filosofia da existência, né? Porque nascemos, né? Porque viemos ao mundo. Então, mais uma vez, a partir do momento que a gente existe, né? Como ser humano, a partir do momento da nossa existência aí, é que a gente vai descobrir qual é a nossa essência no mundo, né? Para que viemos. E para encerrar, diz assim: assim encontramos também a interioridade, pois vemos nesse caso o indivíduo tomando a consciência de si e a ineficácia da busca de algo exterior. Então, a cada dia buscamos escolher coisas novas, né? Para que essas escolhas não nos tragam consequências, né? Então, aí a gente tem que ter bastante cuidado ao fazermos as escolhas, para que com essas escolhas a gente não venha se sentir angustiado, né? Ninguém quer ficar angustiado. A angústia é algo muito ruim. Então, vocês vão resolver aí as páginas, né? Vocês vão resolver a página 29, que é sobre a crise, as crises, 29 e 30, tá bom? E vão pular lá na página 34 até a 36. Pessoal, na 36 era a sétima questão, na verdade é para ser feita com os colegas, né? Mas nesse momento não tem como. Mas mesmo assim, vocês vão fazer essa entrevista com vocês mesmos, tá bom? Vocês vão estar escrevendo aí esses pontinhos no caderno de vocês e estar resolvendo, tá certo? E assim que vocês resolverem, vocês compartilhem comigo, tá certo? E até a nossa próxima aula. Beijos!